Tudo bem, pessoal? Eu ando meio afastado aí dos conteúdos do canal, porque eu estou com um empreendimento novo, né? Com novos negócios aí em andamento. Mas eu ontem à noite recebi um print de um amigo dizendo assim: estão te cobrando, o que você vai falar sobre o Pintou o Clima? Eu nem sabia do que se tratava. Mas 15 minutos de Twitter atualiza a gente, né? Aí eu vi, poxa, que vergonha, hein? Que vergonha. Então, quer dizer, o presidente da República foi até um podcast que durou horas e num determinado momento ele fala que estava andando de moto e que viu umas mocinhas novas e que conversou e aí pintou o clima e ele foi fazer alguma coisa. Nossa, pintou o clima ali. Quando você observa a maneira que ele estava falando, é claro que foi uma figura de linguagem para surgiu uma oportunidade, né? O pintou o clima pode significar muitas coisas, entre elas esse, surgiu uma oportunidade. E é óbvio que ali no caso, pela seriedade que ele estava falando, é isso, surgiu a oportunidade de eu mostrar essa situação, uma situação que é cara a ele, né? Ele queria falar na época sobre o fechamento dos comércios e queria falar sobre a evasão de venezuelanos para outros países, principalmente o Brasil, por causa da fome causada por um governo de esquerda. Então surgiu a oportunidade, ele foi fazer e fez numa live que foi transmitida em conjunto pela CNN. Oh meu Deus, né? Quem que tem interesses escusos sexuais e entra numa casa junto com a equipe de reportagem da CNN? Então ficou meio óbvio ali que deram uma forçada de barra muito grande, né? Aliás, poxa vida, de pedófilo ele não tem nada, né? Aliás, ele se tornou famoso exatamente quando ele queria criticar estupradores, pedófilos, é muito ao contrário até. Então querer atribuir essa pecha a ele chega a ser ridículo. Agora, no mesmo podcast tem um outro momento em que ele usa a mesma figura de linguagem, né? Pintou o clima para falar do Congresso. Ele fala, a gente precisa mudar essa lei, mas ainda não pintou o clima da gente fazer essa alteração. Então alguém vai dizer que ele quer ter relações sexuais com o Congresso? Não, pintou o clima não surgiu ainda a oportunidade, não pintou o clima. Isso é muito banal até. Agora, falta um pouco de honestidade intelectual. O pessoal que está retransmitindo aí, poxa, isso daí veio do Danones, né? Puta merda. O Danones anda fazendo montagem com vídeos pornô, né? Montagens com vídeo pornô para atacar adversários. E quem leva o Danones a sério não deve ser levado a sério, né? Simples assim. Bom, tem uma outra coisa, e aqui a conversa é honesta, né? Eu não sou um cara desonesto. Tem um vídeo que está sendo mostrado aí do Luizinho Nove Dedos, o ladrão, não pode falar ladrão, então o gatuno de Nove Dedos, né? Com que ele pega uma criança, vai dar um beijo, quase beija a boca da criança, depois ele vira, beija a testa da criança e tal, e o pessoal fica dando uma conotação sexual para isso. Eu sinceramente não vi isso naquele vídeo. Eu vi o cara se embaralhar com a criança na mão. Então ele pega a criança aqui no braço, vai dar um beijo, se embanana todo com a criança ali nos braços, e eu não vi ali uma conotação que algumas pessoas estão querendo dar, porque eu tenho honestidade intelectual. Mostrei a cena para minha esposa, ela falou, olha, eu acho que ele se enrolou ali. Ela até brincou, falou, deve ter tomado muita água daquela garrafinha, se embananou todo. Então, eu nunca falaria que ele teve um interesse escuso ali, porque eu tenho honestidade intelectual, eu não desço nesse nível de baixaria. Quem está divulgando aquela fala do presidente como sendo uma fala de cunho sexual é desonesto intelectualmente. Sim, infelizmente, né? Bom, agora vamos mudar de assunto, eu vou falar de um outro assunto, o tal do boné CPX na cabeça do presidente, né, do ex-presidiário, do gatuno, né? E assim, eu vi um vídeo do canal Ancapso, do Peter, e eu vivo indicando conteúdos dele, ele dizendo, olha, o CPX é complexo, não tem nada a ver com o crime organizado, e quem convidou o cara para ir lá foi uma ONG, não foi o crime organizado. Bom, assim, para tirar a dúvida, eu liguei para um amigo meu, que é coronel da reserva da Polícia do Rio de Janeiro, fizemos um curso junto quando éramos capitães, na década de 90, e não é bem assim não, tá? Ele me falou, o Coronel Aires, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, falou, olha, o CPX é uma sigla que significou um dia complexo. Porém, quando uma determinada facção assumiu o tráfico de drogas ali na região, e agora de maneira totalmente
sem combate, porque um ministro Fachin determinou que a polícia não pode ir lá, né? Pois é, que vergonha, hein, ministro? Bom, ele falou, quando essa facção ocupou o local, ela adotou a sigla para os seus soldados. Então o CPX passou a ser Cupincha, o soldado do crime. Ele falou, tanto é que alguns bandidos locais, eles começam a se autodenominar com uma alcunha, Marquinhos CPX, Joãozinho CPX, que é já para demonstrar de que facção eles são ou a qual facção eles pertencem, né? Então sim, ele falou, o CPX hoje em dia quer dizer exatamente isso, quer dizer alguém que está ligado àquela facção criminosa que domina o tráfico local, né? Ele falou até para mim, ele falou assim, olha, se o cara for com uma camiseta, um boné CPX na comunidade da Pedreira, onde outra facção domina, o problema vai existir, né? Eu não conheço a Pedreira, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas eu entendi o que ele desejou dizer. Bom, depois de um dia que eu falei com o Coronel Aires, me mandaram um link de um short, né, de um morador lá do CPX, né, do Complexo do Alemão, explicando exatamente a mesma coisa. Ele fala, significa isso, mas foi adotado pelo crime. E aí ele usa algumas, ele falou, quero ver alguém pegar esse boné e ir lá na Vila do João Coelho, ir no não sei aonde e ir na Pedreira. Ele usa até o mesmo exemplo que o meu amigo Coronel Aires. Então eu percebi que sim, tem relação. Então aquele bonezinho lá tem sim relação com o crime organizado, né? Tem sim, eu não sei se ele queria exprimir isso, talvez ele não soubesse disso, mas sim, tem conotação, né? Não acredita no que andam dizendo, é só complexo, já foi um dia, não é mais. O meu amigo até falou, olha, os cidadãos de bem lá da comunidade já evitam usar exatamente para não ser identificado como pertencentes à organização. Recebi de um outro amigo do Rio Grande do Sul um processo, um extrato de um processo, de um depoimento do Tribunal de Justiça, onde fala exatamente isso. Olha, e aí o não sei o que, o CPX, que é uma sigla que significa isso, 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 né? Então lá no Rio Grande do Sul também, né, o CPX já é usado por integrantes da mesma facção criminosa, que não existe só no Rio de Janeiro. Então, sim, o CPX, infelizmente, né, quer dizer realmente um envolvimento com o crime, e o cara estava com o bonezinho lá. É lamentável. No dia da padroeira do Brasil, enquanto um candidato estava numa missa, o outro estava lá junto com o crime organizado, sim. E não se iludam. Eu perguntei ao coronel e ele falou, olha, pode ser uma ONG que tenha convidado, mas para subir lá tem que ter autorização do crime organizado, senão não sobe. Então é isso daí. Bom, se alguém tem dúvidas, né, se alguém não acredita no que eu estou falando, na informação do Coronel Aires, compra um boné CPX ou manda bordar, é baratinho, e vai lá na tal comunidade do... como é que é mesmo? Eu não lembro agora, da Pedreira, né? Vai lá na Pedreira e vê se dá certo. Eu não conheço os locais, né? Eu confio na informação do meu amigo, tá bom? Então é isso daí, eu acho que está muito bem explicado e vou me dedicar aos meus negócios. Até a próxima aí, pessoal.